Resolver uma equação diferencial linear de segunda ordem com coeficientes constantes e homogênea consistem basicamente em aplicar a fórmula de Bhaskara. Nesse vídeo a gente vai resolver uma equação diferencial desse tipo e com condições iniciais. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. A equação diferencial que a gente vai resolver nesse vídeo é 3y duas linhas menos 3y' menos 6y igual a 0. E a ideia é a gente encontrar uma solução y que satisfaça essa equação diferencial. Aqui não aparece nenhuma variável para essa função y, mas eu vou chamar de x. E aqui a gente tem algumas condições especiais sobre essa equação diferencial. Ela é de segunda ordem e linear. O que significa ser de segunda ordem? Que a maior derivada que aparece para essa função y é de segunda ordem. E ela é linear, ou seja, o y, y' e y duas linhas aparecem de forma linear, eles não estão elevados a nenhuma potência, não tem raiz ali associada com eles, eles aparecem de forma linear. Outra condição é que os coeficientes sejam constantes, então esses números que estão multiplicando o y, y' e y duas linhas são números, não dependem da variável que aqui eu vou chamar de x. E ela também é homogênea, ou seja, ela é igual a zero. Então, a gente vai poder aplicar aquele método que é basicamente aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação diferencial. Aqui a gente também tem duas condições iniciais, y de 0 igual a 0 e y' de 0 igual a 9. Sempre que a gente tem uma EDO de segunda ordem e a gente quer dar uma condição inicial, a gente vai precisar de duas condições iniciais. A ordem dessa equação diferencial vai nos dizer qual que deve ser o número de condições iniciais que a gente precisa. Se esse modelo, por exemplo, for um modelo de deslocamento, que quer medir o quanto um carro, um avião se deslocou no tempo, o que significa cada coisa, né? O y' vai dizer a velocidade dele e o y duas linhas vai dizer a aceleração. O método que a gente tem para resolver essas equações diferenciais já dá uma solução geral pronta. E ela tem duas constantes, C1 e C2. E essas constantes, então, vão gerar uma família de soluções. Dentro dessa família de soluções, vai ter uma que vai satisfazer essas duas condições iniciais e a gente vai ter uma solução particular. Então, pensando nesse modelo de deslocamento, a primeira condição inicial, ela vai dizer que a solução que eu quero dentro dessa família de soluções, ela tem que ser uma solução que no tempo zero, não houve nenhum movimento. Já a segunda condição, y' de 0 igual a 9, vai dizer que dentro dessa família, então eu quero também, além de que no tempo zero ela não teve nenhum movimento, que a velocidade no tempo zero seja igual a 9. Então, essas duas condições já me garantem uma solução particular e a gente vai conseguir encontrar aquelas constantes C1 e C2. E o método que a gente vai aplicar aqui já vai trazer para a gente quais são as soluções gerais para esse problema, dependendo do valor de delta, se ele é positivo, igual a zero ou menor que zero. Eu já fiz a dedução geral de como encontrar essas soluções gerais num vídeo que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo. E agora a gente só precisa verificar qual que é o valor de delta e pegar a nossa solução geral. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a solução geral, reescrevendo essa equação diferencial na nossa equação que a gente chama de equação característica. E para isso a gente vai trocar esse y, y' e y duas linhas por termos com lambda. A gente primeiro mantém esses coeficientes que estão aqui, então a gente vai manter, e onde tem y duas linhas, a gente vai colocar lambda ao quadrado. Onde tem y', a gente vai colocar apenas lambda e onde tem y, a gente vai colocar lambda elevado ao zero. A ordem da derivada que aparece aqui é o valor da nossa potência. Então, 1, a gente tem aqui lambda elevado a 1 e aqui a gente tem uma derivada de ordem zero. Então, ficou lambda elevado a zero.
A gente pode, claro, trocar esse lambda elevado a zero por 1. 1 vezes 6 vai ficar 6. E a gente tem a nossa equação do segundo grau, onde a variável é o lambda. E aí a gente vai resolver, né? A gente vai encontrar o valor de lambda que satisfaz essa equação usando o Bhaskara. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o valor de delta. Então, a gente vai pegar b ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 3, vezes o c, que é menos 6. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes 3 vezes menos 6 é 72 positivo, e somando isso dá 81. E aí, como eu tenho um delta positivo, a gente sabe que a solução geral dada pelo método é desta forma: y igual a C1 e na lambda 1x mais C2 e na lambda 2x. A única coisa que a gente pode substituir aqui nesse momento da solução geral é esses valores de lambda, que são as raízes dessa equação. Para isso, a gente vai resolver o resto aqui da nossa fórmula de Bhaskara. Então, eu vou colocar aqui menos o b, só que o b é negativo. Então, menos 3 fica 3 positivo, mais ou menos raiz de delta, então raiz de 81, que é 9, dividido por 2 vezes o a, que é 3. Então, 2 vezes 3, 6. Assim, eu vou ter a primeira raiz, 3 mais 9, dividido por 6, né? 3 mais 9, 12, dividido por 6, 2. E a segunda, 3 menos 9, que é menos 6, dividido por 6, que é menos 1. E aí, a gente pode trocar esse lambda 1 e lambda 2 por 2 e menos 1. Aqui, a ordem que você coloca, eu coloquei o 2 primeiro e depois o menos 1, não interfere. Se tu quiser colocar primeiro o menos 1 e depois o 2, vai dar certo, no fim tu vai chegar na mesma resposta. E esta é a solução geral dessa equação diferencial aqui. Em nenhum momento a gente utilizou as condições iniciais. As condições iniciais são para a gente ter uma solução particular, determinar quem é C1 e C2, que aparece aqui na solução geral. E agora a gente vai encontrar essas constantes C1 e C2, ou seja, encontrar a solução particular para essas condições iniciais. A gente vai considerar primeiro o y de 0 igual a 0. Onde tem y, a gente vai trocar por 0. Esse 0 aqui vai onde tiver sempre o y. E onde tiver o x, a gente vai trocar por 0 também, que é esse 0 que está aqui no argumento do y. Então, vai ficar 0 igual a C1 vezes e na 2 vezes 0, mais C2 e na menos 0. Sempre lembrando que a exponencial elevada a 0 é sempre igual a 1. Então, esse termo aqui e esse termo aqui vão ficar 1, vão se transformar em 1. E a gente vai ter 0 igual a C1 mais C2. E aqui eu vou isolar uma das variáveis. Eu vou escolher isolar o C1. Então, vou passar o C2 lá para o outro lado, vai ficar menos C2. Mas ainda assim, eu não consegui encontrar os valores para C1 e C2. Eu preciso da segunda condição. Então, eu vou ter y' de 0 igual a 9, só que eu preciso da derivada dessa solução aqui, para eu poder aplicar o y', né? Então, derivada de y vai ser C1 vai manter, que é constante, derivada de exponencial vai ficar a própria exponencial, só que tem esse 2x, então o 2 vai vir aqui para frente pela regra da cadeia. E a mesma coisa aqui com o segundo termo, C2 mantém, a derivada de e na menos x é e na menos x vezes o menos 1. Então, esse menos 1 vou incorporar com esse mais e vai virar menos C2 e na menos x. E agora a gente vai aplicar a condição inicial. Onde tem y' eu vou trocar por 9 e onde tem x eu vou colocar 0. De novo, esses dois termos aqui vão ser iguais a 1, então eu vou ficar com 9 igual a 2C1 menos C2. Eu sei que o C1 é igual a menos C2, então eu vou trocar aqui no lugar do C1 por menos C2, ou no lugar do menos C2 por C1. E a gente vai ficar com essa expressão. 2 vezes menos C2 vai ficar menos 2C2 menos C2, que é esse outro termo aqui. Então, a gente vai ficar com 9 igual a menos 3C2, ou seja, o C2 vai ficar igual a menos 3, porque 9 dividido por menos 3 é menos 3. E aí, eu tenho a primeira das constantes determinada, que é C2 igual a menos 3. Volto aqui
Eu sei que C1 é menos C2, logo C1 vai ser o 3, é o elemento oposto aqui do C2. E aí a gente tem as duas condições e eu só substituo aqui onde tem C1 e C2 por 3 e menos 3. E a gente tem então a nossa solução particular para esse PVI, que é um problema de valor inicial. Finalizamos a resolução dessa equação diferencial. Quando a gente tem uma equação diferencial associada com condições iniciais, então a gente chama de problema de valor inicial, um PVI. E aí, toda vez que eu tenho um PVI, eu preciso primeiro achar a solução geral e depois aplicar as condições iniciais para encontrar a solução particular. Foi o que a gente fez aqui. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor a aplicação desse método. Primeiro, você precisa identificar que você tem todas as condições para aplicar o método e depois, basicamente, foi resolver a fórmula de Bhaskara. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.